amigos queridos, nesta manhã feliz de nossas vidas, convidamos a todos a mergulhar o nosso pensamento nos ensinamentos de vida eterna, para que esses estímulos, Senhor, de lucidez da verdade, possam conduzir os nossos passos aos caminhos redentores a que somos chamados. Eis que são chegados os tempos do despertar da consciência, da renovação dos sentimentos, da aliança sublime da fraternidade entre os povos, para que juntos possamos seguir. Mestre amado, envolva-nos nas suaves vibrações do seu amor e permita, Mestre, que em torno do seu Evangelho possamos nesta manhã absorver dos ensinos sublimes para nortear a nossa caminhada na terra. Que as infinitas bênçãos do seu amor nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Todos somos chamados, porque a força do amor que Jesus nos envolve, com a qual Ele nos envolve, nos atrai. O magnetismo do Cristo é arrastador. E esse é o convite de Jesus a todos. E cada qual de nós tem sido despertado num tempo, o tempo da maturidade do senso moral, diz Kardec. E esse tempo de despertamento requereu de nós transformações na túnica nupcial, ou seja, nas vestes espirituais, na constituição energética do perispírito, porque esse é o salvo-conduto, através do qual nós podemos adentrar este banquete nupcial, ou seja, essa instância da evolução do espírito, daqueles que já dão o testemunho daquilo que conhecem, já conseguem vivenciar aquilo que calou fundo em seus sentimentos. Então, nós queremos que esse Evangelho possa ter uma aplicabilidade em nosso dia a dia e que nós possamos compreender que estamos sendo convidados a mudanças estruturais nas nossas energias, dos sentimentos, da forma de ver, sentir a vida, para que essa regeneração simbolize para nós uma limpeza, uma purificação do nosso passado. Ninguém dá um passo à frente deixando uma retaguarda de pendências evolutivas. Não há possibilidade de nós seguirmos à frente sem antes nos redimirmos, nos reconciliarmos e atrairmos para nós aqueles espíritos com os quais tivemos muita cumplicidade. Então, por isso que no individual isso está acontecendo. Olha só, se o chamamento é individual, eu preciso fazer uma transformação profunda nessas energias doentes, adensadas no meu perispírito,
para que eu possa vestir essa luz no caminho, essa túnica luminosa e ser o salvo-conduto para estar no que chamamos reino dos céus, que nada mais é do que esse estado de consciência onde nós estamos sem culpas e sem deslizes pendentes. Assim como a humanidade, na sua individualidade, está sendo chamado para esse expurgo, essa reconciliação com as sábias leis, no coletivo isso também acontece. Nós estamos sendo chamados coletivamente a adentrarmos um novo tempo. Mas os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se mantiveram até hoje alheios à verdade, por uma questão apenas de tempo evolutivo, de imaturidade, esses espíritos estão sendo convidados a estar conosco, para que nós possamos revelar a eles o que já construímos em nós. Mas a nossa ânsia de revelar ao outro o que é verdade para nós tem sido improfícua, porque queremos levar palavras às pessoas, queremos levar estudos às pessoas. Isso tudo é válido, mas isso não é convincente. Quando Jesus orienta os apóstolos no ide e pregai, ele orienta que ir é estar com o outro, não é andar, é ir ao outro, estar com o outro em espírito e verdade, se misturar com aquele irmão, com aquele amigo e revelar a ele das minhas construções energéticas, ou seja, fazer com que as mínimas vibrações melhores que possuímos o imantam e, portanto, o arrastem. Quando Jesus falou de pregar, ele quis dizer revelar. Então, os apóstolos revelavam dos seus tesouros, revelavam das suas virtudes, revelavam dos seus testemunhos sacrificiais, porque era o patrimônio deles. Eles viviam essa realidade. E nós, dentro da proporção da nossa evolução, nós já temos uma realidade construída, que é este que nós queremos vir a ser, trabalhadores espíritas cristãos, é onde a obra que temos feito conosco seja o ambiente da revelação para o outro. E mesmo assim, mesmo tendo revelado as nossas verdades, é altamente provável que a outra pessoa possa se recusar ainda, porque não está no mesmo tempo evolutivo. E isso não deve nos causar, ou causar aquele que se revela para o outro nas suas virtudes morais, não deve causar nenhum abalo emocional. O respingar do fermento velho do outro em nós não pode nos trazer ainda, outra vez, continuar trazendo processos de abalos emocionais. E só querendo lembrar o que já tem sido falado essas semanas, que é sacudir o pó, essa lição do Pão Nosso, que chama sacudir o pó, diz assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Aqui é Mateus 10, 14. Então, quando que Jesus, em que contexto Jesus disse isso? No contexto do ide e revelai a verdade. Mas se nós chegarmos lá, não vamos impor, não vamos persuadir, não vamos convencer ninguém. Nós precisamos apenas estar e viver com aquele alguém, como Jesus fez conosco. O ensinamento, o símbolo que transparece da lição do mestre, parece que estava destinado apenas ao gesto mecânico de sacudir o pó das sandálias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio, que é a que a gente está falando.
Esse fermento doentio é um ranço do passado, da imposição, de queremos que o outro veja sob o nosso ponto de vista. E o outro pode ser rebelde e se recusar, e respingar em nós uma situação desatinadora. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Se a nossa túnica quiser estar limpa, sem os respingos dessas dificuldades, nós precisamos retirar de nós, sacudir de nós qualquer mágoa ou detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. A trilha, o caminho é longo, e nesse caminho nós vamos deparar com aqueles que não veem como vemos, não sentem como sentimos, porque muitas vezes estão até à nossa frente. Não é? É naturalíssimo o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Aquilo que faz um bem para nós, nós temos bastante vontade de transmitir para outras pessoas. Mas muitas vezes o bem que recebemos, ou a luz do entendimento que nos chega, não foi metabolizado ainda. Não faz parte inerente da minha estrutura perispirítica. E, portanto, tudo o que eu fizer será da boca e não do coração. Não é razoável nos mantermos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não recebeu a boa vontade nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Por que as atitudes impositivas? Né? Nós vamos ter a compreensão de esperar o tempo do outro e entender que aquele valor em nós ainda não é suficiente para te agasalhar nas vibrações e ter um magnetismo arrastador como Jesus nos envolveu e até hoje nos arrasta. Então fica essa reflexão. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Vasculhar literalmente a nós mesmos é imprescindível para que nós possamos ter um real aproveitamento da existência. Então, a evangelização de espíritos nos recomenda, nos incentiva, que nós possamos perceber com muita clareza o nosso pensamento característico, que em geral nós temos um pensamento positivo que predomina na nossa personalidade, uma forma de pensar, e também um pensamento característico negativo. Identificar é extremamente importante, porque conforme nós vamos fazendo esse processo na nossa intimidade, vamos tendo uma noção mais clara do espírito que somos. E essa recomendação de Jesus, ela é muito importante, como todas, porque é muito comum na vida de um espírito, ao longo das suas milhares de reencarnação, que em alguma etapa ele fique com o pensamento fixo. Ele fixa seu pensamento em alguma ideia, numa forma de sentir, e ali ele fica paralisado. E essa recomendação de Jesus é para que realmente, todas as vezes que nós fomos acometidos por emoções, por maneiras de sentir e por sentimentos que não são enobrecidos,
que nós devemos realmente nos libertar desse processo para que nós não nos habituemos a estar num estado emocional, espiritual, incompatível com a evolução do espírito. Então, eu trouxe um texto bem importante, do espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, que é intitulado Em torno da fixação mental. Porque o hábito de não sacudir o pó das sandálias leva a fixações mentais. Que esse capítulo vai falar da cristalização do espírito. Então ele diz assim: simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo. Então, quando nós não compreendemos esse processo de ter uma existência pautada em pensamentos, em ideias, em sentimentos edificantes, enobrecidos, nós ficamos ao sabor das circunstâncias. O que nos dirige é o que a circunstância vai trazer hoje para nós. E esse estado é um estado evolutivo que nós já temos condição de nos libertar. Porque esse estado nos leva a fixações mentais. E nesse capítulo, André Luiz vai falar vai dar uma definição simplesmente extraordinária sobre o tempo. Esses espíritos muito à frente do nosso tempo, eles trazem de uma maneira sintetizada conceitos que, uma vez compreendidos por nós, nos auxiliam muito na nossa existência. Ele vai dar uma definição de tempo. Para mim, uma das mais extraordinárias. Então ele diz assim: o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. O tempo é sempre aquilo que dele fizermos. O tempo para mim pode não ser nada. O tempo para mim pode ser de nenhum proveito. O tempo para mim pode ser de evolução. Então, o que é o tempo? O que é a hora? O que é o minuto? É o que nós estamos fazendo dele. Então, a importância de nós compreendermos isso, para irmos aprofundando no que significa para nós ficarmos fixados com determinados pensamentos. E o quanto isso representa
necessariamente fracassos nos relacionamentos. Porque quando nós ficamos com pensamentos fixos, vamos fracassar nos relacionamentos, como nós temos estudado aqui. Então ele diz assim: quando não nos esforçamos para superar a câmara lenta da angústia, a angústia desabilita o tempo. A angústia, o medo, todas essas emoções corrompidas que a gente sente, lentifica o tempo, paralisa o tempo, porque com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas emoções, nós vamos fixando, cristalizando o espírito. A ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegando a esta fase, o tempo como se cristaliza dentro de nós. O tempo para. Cristaliza significa o tempo para. Porque a partir daquele momento eu já não utilizo mais o tempo em meu favor. Porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico dos nossos desajustes. Qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúmes ou desespero. Diante de qualquer uma dessas vibrações, olha a importância disso. O espírito que caracteriza na sua personalidade essas vibrações como pontos a serem realmente transformados, eles não sabem. Nós não sabemos, mas estamos cristalizados. O tempo deixa de correr para nós. Pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. Então, quando nós demoramos aquilo que nós sentimos nesses conteúdos que lentificam o tempo, nós estamos estabelecendo para nós curvas, infinitas curvas, que não vão nos conduzir de uma maneira cadenciada e reta ao rumo que nos propomos como espírito. E ele continua: atravessando anos e anos, por vezes séculos e séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre o espírito. O que significa isso para nós? Como nós temos falado, nós trazemos na nossa intimidade lembranças, imagens que não são totalmente nítidas em função do aparente esquecimento do passado, mas elas vibram em conteúdos energéticos na nossa memória, e ficando fixados nesses conteúdos, vamos lentificando a nossa evolução. Curvas e mais curvas e mais curvas, voltas e mais voltas e mais voltas, sem pegar o caminho.
Porque nós ficamos com a nossa mente assim, no que você disse para mim, no que você fez para mim, no que você não fez para mim. A nossa mente, quando se habitua no vício desse pensamento, nós vamos lentificando, cristalizando. É uma forma de acionar o pensamento. Há pessoas, espíritos, que, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, têm medo de adoecer. Isso é uma fixação mental. É recomendável que a gente leia esse capítulo. Porque o medo paralisa. Medo de qualquer coisa. O medo de qualquer coisa impede o que nós viemos fazer na Terra hoje. Não é na existência como um todo, porque a existência como um todo é um dia após o outro. Muitas vezes, o medo de nós adoecermos nos paralisa. E nós vamos deixar de fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem, enquanto isso tudo durar, aquilo que nós tínhamos que fazer neste tempo. Isso é cristalização do pensamento. Como ele colocou anteriormente, todos todas essas emoções mencionadas anteriormente, qual seja o desânimo, a crueldade, a vingança, os ciúmes, o desespero, o medo, tudo isso lentifica e cristaliza. E ele continua: não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, o da própria ociosidade, o do próprio ócio, o do próprio ódio. A criatura, quando desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante a um animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo. Porque tudo que a gente sente que nos afasta da realidade, nos isola do mundo externo. Isola-se do mundo externo, vibrando-se tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Porque quem tem ódio se compraz no ódio. Quem tem medo se compraz no medo. Quem tem ciúmes se compraz nos ciúmes. E assim sucessivamente. Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Ficou preso numa ideia fixa. Então, a importância de nós revermos e nos curarmos daquilo que é pensamento fixo em nós. Porque, diante disso, o aproveitamento da existência é mínimo. Mas como esses espíritos são educadores, eles nos esclarecem essas questões, mas eles apontam um caminho. Então, neste comentário, é perguntado: então qual é o remédio para fixação mental? Aí ele responde: muitas dessas almas desorientadas
por fim, se entediam do mal. Com o tempo, a chance de nós nos entediarmos de nós mesmos, daquilo que nós elaboramos. Nós ficamos entediados de sermos daquela forma. E aí, nós vamos procurar a regeneração por nós mesmos. Através do quê? Da vivência de tudo aquilo que a reencarnação trouxe para nós vivermos. E se nós não nos entediarmos desse modo equivocado de ser? Como vamos sair desse processo de fixação? Aí, reencarnações com novos estímulos, mais fortes do que esses que nós recebemos nesta oportunidade, para nos libertar dos equívocos. Então, a importância de nós determinarmos doravante para nós mesmos um comando mental bem claro. Isso que eu estou sentindo é nobre? Condiz com a realidade? Se não, eu me recuso, eu rejeito, com o comando da vontade, permanecer com essa sensação, com esse sentimento, com esse pensamento. Eu me recuso. Então, nós estamos nesse momento entendendo assim, ou a gente sacode a poeira dos pés, ou vamos fixar tudo isso que hoje é poeira na nossa intimidade, que deixa de ser poeira para comandar o que nós vamos ser. Então, vamos refletir profundamente e estabelecermos uma determinação íntima. O que vamos ser? O que vamos pensar? Sentir e fazer. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Amigo, nós nos encontramos em Seu nome, rogando ao Seu coração amoroso que nos envolva. Uma vez mais, Senhor, para que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, possamos nos libertar, possamos nos encorajar, Senhor, para vencer pensamentos equivocados que acumulamos em nossos espíritos em centenas de reencarnações. Estamos desejosos, Mestre amado, de que o Senhor possa derramar sobre toda a humanidade suas vibrações luminosas de amor, para acalmar os corações que se encontram desesperados, que se encontram desconectados do seu amor, que ainda não desenvolveram a confiança absoluta nas leis divinas, que são leis de amor.
Acolhe em seu coração amoroso, Senhor, todos aqueles espíritos que partem no dia de hoje, vítimas desta pandemia, que terão em breve tempo novas oportunidades de voltarem ao planeta Terra para semearem o bem, a esperança e o amor no coração daqueles vinculados ao seu. Mil vezes obrigado, Senhor, pelo seu evangelho de amor. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, em que fomos convidados a entrar em contato com as verdades de vida eterna através da doutrina espírita. Mil vezes obrigado, Senhor, por todos esses espíritos que trouxeram para nós a ampliação das luzes do seu evangelho, através destas lições que calam fundo em nossos corações. Mil vezes obrigado, Senhor, pela nossa família, por aqueles espíritos que ombreiam conosco a existência na terra, que nos fortalecem, que nos amparam, e que nós possamos desejar sempre nos encontrarmos no ambiente familiar que o Senhor nos conferiu, para que possamos sair desta existência vitoriosos no amor. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.